Nossa saudação fraterna e amiga a todos os que nos assistem nesse momento. Estejamos em paz. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à sessão de preces e irradiações da Sociedade Espírita Allan Kardec. Nosso momento de recolhimento e de oração em favor de todos aqueles que sofrem e necessitam. Aproveitemos integralmente os instantes que aqui vamos passar, envolvendo-nos pelo sentimento da prece, prestando atenção à palestra da noite de hoje, mais especialmente ainda por ser esta a véspera de Natal. Que as vibrações doces e fraternas do querido Mestre possam chegar até os nossos corações, aos nossos lares e a todos aqueles em quem pensarmos e lembrarmos. Nossa participação e contribuição são importantíssimos. Por isso, deixamos de lado telefone celular, redes sociais e tudo aquilo que pode nos atrapalhar a concentração nesse momento. Foquemos a nossa atenção na atividade desta noite, aproveitando-a de forma adequada, para que ao fim dela estejamos muito melhor do que quando ela iniciou. A Sociedade Espírita Allan Kardec estará fechada amanhã, dia 25 de dezembro, na feriado de Natal, mas já reabre no dia 26 de dezembro, com as suas atividades normais. E estaremos fechados também nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025, retornando nossas atividades normalmente na quinta-feira, dia 2 de janeiro. Você pode sempre acompanhar as notícias da Sociedade Espírita Allan Kardec aqui pelas nossas redes sociais e pelo nosso site www.ceacpoa.org www.ceacpoa.org. E para darmos início à atividade da noite de hoje, convidamos todos a fazermos a nossa prece de abertura. Jesus, amado Mestre, graças te damos por esta noite. Obrigado por tudo, Mestre querido, pela oportunidade que temos de conhecer teus ensinos, de receber de ti as dádivas e as consolações necessárias. Que saibamos te agradecer, Mestre, pela tua vinda, reconhecer que muito necessitamos de ti e seguir os passos do teu evangelho. Essa sabemos a maior gratidão que podemos ter por ti. Praticar os teus ensinos e fazer o bem no limite das nossas forças. Que a tua luz se espalhe sobre nós e sobre todo o planeta. Que assim seja. Passaremos então agora para a palestra da noite de hoje e depois para o momento das nossas irradiações. Boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham nesta atividade de preces e irradiações. Para nossa preparação e harmonização, escolhemos o capítulo 150 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que veio nos orientar sobre os deveres de amor aos nossos semelhantes, expandindo este entendimento. O título da mensagem é Dívida de Amor e Emmanuel escolhe para reflexão o capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, mais especificamente o versículo 7º, que diz o seguinte: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então temos aqui, meus queridos, uma instrução direta de Paulo para que paguemos tudo o que devemos, que nos submetamos também às autoridades do mundo físico, porque aqui estamos em aprendizado. Mas não pensemos, fazendo uma leitura mais literal, que isto serve para justificar e para concordar com ações que muitas vezes trazem o sofrimento para alguém ou para uma coletividade. É lógico que não. É claro que não. O mal não vem de Deus, mas da nossa própria inferioridade. Esta frase de Paulo me lembrou muito uma mensagem contida no capítulo 9
item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Obediência e Resignação, que afirma que a obediência é o consentimento da razão, deixando claro que não se trata de uma obediência cega, significando isto, sim, que nós devemos estar cônscios dos deveres que nos competem como os filhos de Deus e como seres imortais. Então, é estar comprometido com as nossas próprias atitudes e com a consequência que elas venham ter. Então, obedecer de uma maneira ativa não é uma virtude passiva, é uma virtude ativa. Já a resignação contida, né, inclusa nessa mesma mensagem, ele diz que é o consentimento do coração, significando que a criatura amorosamente, humildemente, deve compreender e aceitar a situação que a vida propõe para ela, sendo também uma virtude muito ativa, ao contrário do que muitos pensam. Mas, acima da lei humana, entretanto, impera a lei divina, que se resume em justiça, em amor e caridade. Mas vamos ver então, meus queridos, o que diz Emmanuel nessa mensagem Dívida de Amor. Diz ele: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Então, o benfeitor Emmanuel, ele está nesses parágrafos já ampliando o dever de amor para todas as nossas relações. E não como normalmente pensaríamos, que o nosso amor se restringe a aqueles que fazem parte do nosso círculo mais íntimo. Logo, se já entendemos que somos filhos de um mesmo Pai, espíritos imortais a caminho do crescimento, devemos uma expressão do amor que o Criador nos dá. Mas continuemos com Emmanuel. Diz ele: valiosas oportunidades iluminativas são relegadas à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça? O homem comum, todavia, gravitando em torno do seu próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros, esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. E nós podemos refletir se sabemos pedir a Deus e queremos receber, de que maneira nós podemos, em agradecimento, também colaborar na criação, compartilhando com o nosso próximo e assim honrando a esse Pai de amor. Mas vamos seguir, que com certeza Emmanuel nos ajudará. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra
que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do mundo. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Então, o que está nos dizendo, Emmanuel? Lembrando aquela expressão do Cristo, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, na medida em que nós vamos compreendendo melhor a vida, cresce em nós, desperta em nós o desejo de servir e a ciência de que somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos ou que deixarmos de fazer. Mas finaliza o amigo maior. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Então, quando Emmanuel nos diz que devemos sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisamos sem perceber, sem valorizar, nos lembra muito, nos liga imediatamente à gratidão, ao dever, ao cuidado que este planeta nos pede. E tudo o que nele existe, a todos os seus recursos, o cuidado em geral com aqueles seres menores ou não que aqui também se abrigam. Então, que possamos ter, meus amigos, gratidão uns com os outros, gratidão por esse planeta azul que nos permitiu que aqui reencarnássemos para que pudéssemos então fazer o nosso aprendizado enquanto espíritos ainda a caminho da luz, né? Lembrei muito, lendo essa passagem, de quando Jesus responde aos fariseus qual era o mandamento maior, e ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo, dizendo que esses dois mandamentos eram semelhantes, se comparavam. Então, o que Cristo quis nos dizer? Que o amor a Deus, ele se dá através de cada ato amoroso ao nosso semelhante, ao nosso irmão. Concluindo, percebemos o que Emmanuel quis nos dizer, o que o Cristo vem nos dizendo há mais de 2000 anos, que somos, sim, todos devedores uns dos outros, em solidariedade, em cuidado, em perdão, em indulgência, porque sozinho nada somos e nada podemos. Então, meus amigos e minhas amigas, que nós comecemos a pagar o que devemos com o coração cheio de gratidão e amor a Deus e aos nossos irmãos e irmãs, através dessas vibrações amorosas. Obrigada. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações,